começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o que acontece quando um imóvel tem uma finalidade, mas é usado para outra. O artigo 5º garante o direito de propriedade e determina que ela deve atender à função social. Diz ainda que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação quando necessário. E para falar sobre o desvirtuamento de imóveis, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Paulo Leite, promotor de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e professor de Direito Urbanístico. Também vamos conversar com o advogado Gésio Fialho, especialista em Direito Imobiliário. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Paulo, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que define, que tipo de imóvel e de instalação pode estar em determinada área. A questão do uso e ocupação do solo é definida nos termos da Constituição de 88 pelos municípios. O artigo 182 da Constituição estabeleceu expressamente que deve haver um planejamento para garantir as funções da cidade. E esse planejamento é feito pelo plano diretor como mola mestre, né? Nesse sentido, toda a cidade tem a habitação, moradia, recreação e trabalho. E para conseguir harmonizar essas quatro funções estabelecidas pela Carta de Atenas, há necessidade de planejar. Planejar na cidade é mais do que preciso, é necessário para garantir a função social da propriedade. Doutor Gésio, o que caracteriza o desvirtuamento de um imóvel? Então, como o professor falou, o desvirtuamento é quando o determinado imóvel foge às regras estabelecidas do uso e ocupação do solo. Então, se esse imóvel, por exemplo, está numa área comercial e esse morador não direciona essa atividade para a área comercial e transforma numa área residencial, ele está desvirtuando ali aquele imóvel e criando um problema para o setor, porque ele já está saindo do planejamento e do plano diretor de ordenamento do município, né? E se a maioria das cidades nasce de forma natural, outras são totalmente planejadas. Elas são criadas a partir de projetos detalhados, o que ajuda a evitar problemas comuns ao processo de urbanização. Brasília é um dos exemplos no nosso país de cidade planejada e tem um traçado e uma organização que despertam a curiosidade. Brasília, patrimônio cultural da humanidade. Vista de cima tem um formato que lembra um avião. Cidade planejada com arquitetura inovadora, projetada pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa para ser a nova capital do país. Os setores residenciais são divididos por quadras e todas contam com áreas comerciais como farmácias, padarias e restaurantes para atender aos moradores. A cidade também foi organizada por setores como bancário, de autarquias, setor comercial e hoteleiro, que não se misturam com as residências. Este arquiteto e professor da Universidade de Brasília explica que a capital federal foi projetada para servir de modelo. Para ele, é como se Lúcio Costa tivesse planejado a cidade ideal para o futuro. Brasília começou meio dura, já começou zoneada, já começou com setores bancários, setores de autarquias, tudo separado. E isso para uma cidade nova é como você impor muita disciplina a uma criança. No nosso caso, talvez agora é que nós estejamos a desfrutar aquilo que Lúcio Costa sonhou, uma certa maturidade da cidade, ao mesmo tempo que ela já apresenta alguns sinais de velhice nessa fórmula do zoneamento. Mesmo com todas as críticas que o planejamento de cidades recebe, o arquiteto defende que a setorização facilita a vida dos moradores. A setorização nasce como um princípio de ordenamento. E é um princípio de ordenamento acertado em boa parte dos casos. Por exemplo, você ter a setorização da indústria é fundamental. A indústria deve ser setorizada. A setorização de instituições, de grandes equipamentos que atraem público, para que essas pessoas possam acessar, por exemplo, shopping centers de uma maneira organizada, possam estacionar, possam ir e vir. Há vários aspectos da vida urbana que, se setorizados, eles são sinônimo de sucesso. Doutor Gésio, para a gente que é leigo, pensar numa cidade planejada parece sempre bom, mas existem as críticas. Por quê? Na verdade, existe um crescimento das cidades, como o exemplo aqui de Brasília, né? E essa divisão por setor acaba
engessando um pouco, né? E aí houve uma formação desordenada de moradia com comércio, então essas questões precisam ser corrigidas e aí vem a crítica a esse engessamento, né? Porque está faltando questão de moradia e a gente precisa rever o plano diretor, a lei de uso de ocupação do solo, né? Mas, na verdade, existe uma má-fé aí por trás, porque essas críticas, muitas vezes, elas não são consistentes e não pode sobrepor a esse planejamento, porque isso prejudica a qualidade de vida, a sustentabilidade da cidade. Então, isso é prejudicial para o coletivo. Para o senhor, doutor Paulo, o senhor é favorável ou não às cidades planejadas? Eu sou favorável. Aí a Constituição estabeleceu que cidades com mais de 20 mil habitantes é obrigatório o plano diretor, né? Observa que o planejamento ele tem um momento inicial e ele tem a possibilidade de adequações. Todo plano diretor tem um prazo de validade, né? Esse prazo de validade varia de local para local, mas a média é 4 a 5 anos. E, nesse sentido, ele pode ser revisto. O que acontece é que o plano diretor ele estabelece uma diretriz, porque sem diretrizes, conforme foi colocado, as pessoas se perdem e acaba cada um fazendo o que quer. E cada um fazendo o que quer afeta os outros. E esse é o aspecto, porque a propriedade, quando se fala que tem a função social, é exatamente resgatando essa noção de que a propriedade minha tem que ser usada pensando em mim, mas principalmente pensando nos outros. Esse é o aspecto. Por isso que no direito brasileiro se dividiu o direito de construir do direito de quem tem a propriedade do solo, né? Quer dizer, a construção é algo que está ligado a um planejamento urbano. O uso do solo, então, fica limitado de acordo com o coletivo. Agora, doutor Gésio, na prática, de que forma que esse planejamento traz benefícios para a população de uma forma geral? Então, esse planejamento traz benefício para a coletividade, para a sociedade, na perspectiva que você tem como fazer essa revisão do PDOT, né, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, fazer essa estimativa de setor, de crescimento populacional, avaliação de cada região, de cada cidade, né, no sentido de organizar melhor, ter mais qualidade de vida, né? A gente hoje é muito importante a gente fazer essas questões de trânsito, de visualizar, vislumbrar uma cidade com menos engarrafamento, né? Com maior qualidade de vida para os moradores. Então, no planejamento, é fundamental que a gente faça esses estudos de impacto, até mesmo para você vislumbrar isso a médio e longo prazo. Doutor Paulo, é muito comum uma área ser construída para o comércio e acabar sendo usada também para residência. Isso é permitido? No primeiro momento, observa que os planos diretores podem estabelecer o que se chama-se área mista. Na área mista haverá mais de um uso. Isso aí até facilitaria um aspecto colocado que é o da mobilidade urbana, né? No Brasil, em junho, houve manifestações nesse sentido de melhoria da mobilidade. Uma das maneiras de melhorar a mobilidade é fazer com que a pessoa tenha a função de moradia próxima do trabalho, né? Então, isso é possível se houver o planejamento no plano diretor. Porque, por um lado, também ter residência e trabalho pode atrapalhar no sentido de que aquele local acaba sendo usado 24 horas. Isso mais exige mais, né, para quem mora lá. E pode ser mais barulhento para os vizinhos, né, naquela região. Então, tem que pensar antes de fazer. Essa que é a questão. Quem não obedece esse zoneamento estabelecidos está sujeito a várias penalidades que vão no âmbito administrativo. De acordo com o Código de Postura, você vai ter agências do governo que vão fiscalizar e vão multar a pessoa que não está respeitando isso. Eventualmente, dependendo da circunstância, se for uma construção que foi feita totalmente desvirtuada, poderá haver até a demolição. E quem fiscaliza isso? A fiscalização, basicamente, é pelo Poder Público Municipal, né? A Constituição estabeleceu no artigo 30 que cabe ao Poder Público tratar do interesse local. O municipal trata do interesse local.
E a maneira de ser feita isso é através das agências de fiscalizações municipais. Doutor Gédio, a gente vê que quem tem uma área em comércio paga um imposto diferente de quem tem uma área em residência. Por que esse valor é diferenciado? Normalmente, o valor do imóvel comercial é mais alto do que um valor do imóvel residencial. Por isso, essa incidência aí do IPTU maior no valor dos imóveis residenciais. Mas o IPTU incide sobre o valor venal, né? Doutor Paulo, agora só para a gente encerrar esse bloco, o senhor falou que mais cedo de função social. O que é essa função social e o que acontece com quem não respeita? A função social é esse respeito à finalidade e à vocação daquela propriedade, né? Então, determinadas propriedades têm essa vocação para moradia, outras para atividades comerciais que estão ligadas ao trabalho, empregabilidade na cidade, né? O desrespeito à função social está expressamente previsto na Constituição, que diz que todo imóvel que for subutilizado, e nessa noção de subutilização você também pode entender uma utilização incorreta, ele está sujeito, num primeiro momento, ao parcelamento e edificação compulsória, né? Então, o imóvel desocupado, que não é usado por vários anos, o poder público pode estabelecer uma multa para que o proprietário construa naquele local de acordo com o que está estabelecido. Se o proprietário não respeita esse elemento, começa a surgir o uso do tributo IPTU de uma forma urbanística, que é o chamado IPTU progressivo, né? Então, vai haver um aumento do valor do IPTU ao longo de até 5 anos. Se a pessoa continuar persistindo nessa má prática, ela pode perder a propriedade através da figura da desapropriação-sanção. Em vez de receber um justo pagamento em dinheiro, ela vai receber um pagamento em títulos de dívida do governo. E isso vai ser uma sanção, uma multa, um prejuízo para ela pelo desrespeito à função social. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Gésio Fialho, especialista em direito imobiliário, e Paulo Leite, promotor de justiça de defesa da ordem urbanística. No programa de hoje estamos conversando sobre o desvirtuamento de imóveis. E o que acontece quando o dono abandona este imóvel? O Código Civil determina que o imóvel urbano abandonado poderá ser arrecadado como bem vago e, após 3 anos, passar a ser propriedade do município ou do Distrito Federal. No caso de imóvel rural, independente da localização, a propriedade será da União. A intenção de abandono é presumida quando, cessados os atos de posse, o proprietário deixar de arcar com os ônus fiscais. Doutor Paulo, quem é responsável por essa ação de retomada do imóvel? É um processo demorado, é rápido? Como funciona? O processo é demorado, porque vai ser possível que a pessoa se defenda dizendo que não abandonou o imóvel, né? E vai alegar as razões dela, por exemplo, não tinha recursos para construir, estava guardando, e uma série de circunstâncias. Agora, quem é o órgão responsável é a representação do município, né? A representação judicial. Então, o procurador do município vai aproveitar e provar que houve esse abandono, né? E, nesse sentido, vai pedir ao Poder Judiciário que seja declarado o abandono pelo prazo estabelecido no Código Civil e é transferida a propriedade para o município. Há, entretanto, uma série de debates com relação a esse tema, como, por exemplo, e é omisso nesse sentido o Código, se essa devolução do imóvel para o Estado vai se dar sem nenhuma forma de compensação para o particular, né? Não há uma clareza dizendo que esse abandono será feito sem nenhuma espécie de retribuição. E como a regra constitucional é que haja sempre uma indenização, quando não houver essa indenização ou quando houver uma indenização-sanção, é expresso na Constituição, como no caso do pagamento por títulos, já comentado. Então, há um debate sobre o conteúdo jurídico real desse artigo do Código Civil. Doutor Gésio, como é que fica a questão do proprietário? Ele pode se arrepender de ter deixado o imóvel lá e tentar reaver isso de alguma forma? Pode tentar, e a via judicial, como o doutor Paulo colocou aqui, que ele vai ao judiciário e vai provar o direito dele, vai ter as razões, os fundamentos para ele poder tentar reaver, vai depender da justiça. E quanto tempo demora uma ação como essa? É da mesma forma, né? O Poder Judiciário tem o tempo dele, é uma ação também demorada, né? Porque põe aí o contraditório, né? Então,
é demorado, sim. Agora, doutor Paulo, o que é feito com esses imóveis? Que uso é dado a eles quando eles são retomados? A noção da retomada pelo município está nesse aspecto de função social, né? Então, aquela pessoa que não está pagando tributo não está contribuindo para a coletividade. Pessoa que está abandonando o imóvel da mesma maneira. Então, o Estatuto da Cidade previu exatamente formas com que o poder público pode adquirir um imóvel, inclusive que esteja cumprindo a função social. É o caso do direito de preempção, direito de preferência. Numa área que está cumprindo a função social, o Estado pode ter interesse de colocar naquela área uma escola, um hospital. Então, se o particular naquela área quiser vender, ele faça o pedido de venda e o Estado pode ter preferência de comprar, né? Nesse mesmo aspecto, esse imóvel que vai vir para o município, ele pode ser destinado e deve ser destinado para uma atividade que naquele local esteja sendo necessária, como, por exemplo, um hospital, uma escola. Isso vai depender exatamente do planejamento urbano, que vai indicar, nesse bairro nós não temos hospital, não temos escola. Doutor Paulo, e se esse imóvel for o único bem de família, a pessoa por algum motivo não conseguiu pagar os impostos ou não ocupou a função social, pode perdê-lo mesmo assim? Se o imóvel for bem de família, há uma legislação específica que garante a impenhorabilidade do bem. E essa impenhorabilidade do bem de família está, inclusive, consagrada por decisão do STJ, que diz que, mesmo na hipótese de não pagamento de tributo, não haverá possibilidade de penhora. Aí é uma harmonização entre o direito de moradia e a cobrança do Estado com relação a dívidas da pessoa. Bom, e nas ruas as pessoas falam sobre a organização das cidades e como isso influencia a vida da comunidade. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É uma forma de você dividir, né, a área urbana com a área pública, né? Uma vez que, dependendo do tipo de comércio, pode causar transtorno para aquela comunidade que ali reside, né? As pessoas socialmente se organizam melhor, torna um ambiente urbano bem mais conveniente, de forma que o comércio fica um pouco distante das residências, onde as pessoas podem ter um pouco mais de tranquilidade. Uma rua só de comércio, uma rua só de imóveis, ajuda tanto no fluxo de pessoas, né, no comércio, onde só anda no comércio, não atrapalha muito as residências e ajuda sim. Um local próprio para comércio e outro para a cidade, não. Acho que pode ser junto, que não atrapalha em nada, não. Doutor Paulo, a população é consultada de alguma forma para esse planejamento urbano, para poder definir o que pode funcionar em cada área ou não? Sim, isso é inclusive um dos princípios do direito urbanístico, a gestão participativa da sociedade na elaboração do plano diretor. O plano diretor está sujeito a uma série de audiências públicas, né, seja na sua fase inicial de implantação, seja nas suas revisões. Além disso, tem um instrumento muito interessante no Estatuto da Cidade, que é o estudo de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança diz que quando surge um novo empreendimento num determinado bairro já consolidado, que deve se verificar os impactos que esse empreendimento terão para a vizinhança. E esses impactos têm que ser apresentados numa audiência pública, através de um relatório do impacto da vizinhança. E esse relatório de impacto de vizinhança vai estar submetido ao crivo exatamente das pessoas que moram naquela região. Isso sim é uma forma de democracia participativa colocada dentro da gestão da cidade. Chama-se gestão participativa. Doutor Gésio, agora acontece muito de um bar, um restaurante começarem pequenos, serem até aprovados de funcionar ali e de repente começa a crescer o movimento e atrapalhar a vizinhança. Nesse caso, o que fazer? Então, aí que o poder público tem que estar fiscalizando, né, não ser omisso para poder controlar e não deixar essa invasão de área pública, né? Por isso, essa organização, esse planejamento é fundamental, porque aquele bar, aquele restaurante que faz os puxadinhos, né, e vai aumentando passo a passo, e o poder público não age para limitar isso aí, gera um problema para toda a sociedade vizinha ali, para toda a comunidade que precisa circular na área pública e não pode porque está ocupado. Então, essa é a questão importante. O poder público não pode ser omisso, tem que fiscalizar a tempo de não permitir que se torne aí durante anos e anos, né, passe e não tome nenhuma providência com relação à retirada e adequação daquela área ali que está sendo ocupada indevidamente.
E alguém que ocupa uma área indevidamente pode perder o alvará de funcionamento? Ah, com certeza. Se ele está indevidamente, está irregular, na hora da renovação do alvará tem que haver a fiscalização, né, e não concessão desse alvará. Tem que estar de acordo com as normas, né, de uso e ocupação do solo. Doutor Paulo, a gente vê que muitas cidades começam de uma forma pequena, mas acabam crescendo desordenadamente. É possível limitar o crescimento de uma cidade? Limitar o crescimento da cidade é mais complicado. Entretanto, o que é adequado é indicar aonde a cidade deve crescer, né? E essa indicação também é um dos objetivos do plano diretor. Então, o plano diretor tem as chamadas áreas de expansão urbana, que vão estabelecer num período de 4, 5 anos, aonde deve acontecer os novos loteamentos, aonde deve acontecer os novos empreendimentos. Isso é uma forma de direcionar o fluxo de crescimento, porque as cidades, elas aumentam devido à vinda de pessoas e está relacionado a uma noção do mercado, né, em que surge essa visão de busca de emprego, com busca de moradia, e nesse sentido as pessoas têm a possibilidade de deslocamento. Mas esse deslocamento não implica em bagunçar a cidade, implica em ter áreas da cidade que vão permitir essa expansão. Esse é um dos grandes problemas das cidades brasileiras, porque a taxa de crescimento às vezes é muito alta. E o poder público, infelizmente, não está correndo atrás de prévio planejamento. Aí começam a surgir loteamentos irregulares, e essa é uma das razões, além de outras razões ligadas, infelizmente, à visão da ilicitude como um caminho de ganho fácil. Doutor Gésio, doutor Paulo falou aqui em loteamentos irregulares. Se as pessoas chegam lá, simplesmente fazem um loteamento, começam a morar, o poder público pode tirá-las a qualquer momento ou, passado um prazo, já fica mais difícil? Não, o poder público pode tirar, né, essas famílias. Agora, o que a gente tem essa discussão é que esse direito à moradia, essa busca, né, pela moradia, pelo trabalho, e é uma questão assim que o poder público tem que estar mais atento, isso tem que ser revisto urgentemente, porque é um grande problema de praticamente todas as cidades. Bom, para encerrar, gostaria que vocês dessem uma dica rápida de como ter uma convivência harmoniosa nas cidades sem que elas fiquem engessadas. Doutor Gésio. Buscar a melhor convivência, respeitando o plano diretor de ordenamento territorial e a lei de uso de ocupação do solo, né? E nesse ponto aí tem que ter o Estado fiscalizando, né, e esse planejamento que é essencial para todas as cidades e até mesmo a cidade sustentável, né, onde a gente tem uma qualidade de vida, que você não perca aí horas e horas em engarrafamentos intermináveis. Ninguém quer isso, né? Eu mesmo já passei a trabalhar em casa porque não aguento mais engarrafamento. Então, essa é a dica, essa é a orientação, que se respeite as leis, o plano diretor de ordenamento territorial, para que a gente possa ter uma convivência, ter uma cidade melhor para todos. Doutor Paulo. Então, existem instrumentos, né, instrumentos legais que buscam essa realização, instrumentos técnicos, né? Então, a visão de que planejamento pode ser a curto, médio, longo prazo. Você hoje tem, graças à tecnologia de informação, o uso do chamado georreferenciamento, a estimativa do crescimento das pessoas, tendo em vista essa migração. Isso tudo pode ser dados coletados pelo poder público que vão facilitar esse planejamento. E essa, na verdade, é uma grande diferença entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Essa visão de que a cidade é a nossa grande casa, né? Não tem como viver bem dentro do meu lar se a minha cidade não estiver bem. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Gésio, doutor Paulo, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!